Seja muito bem-vindo ao canal Sinais dos Escolhidos. O que você vai ouvir hoje não é um conteúdo comum. Não é motivação barata. Não é mais um vídeo de consolo rápido. Hoje, você vai entender por que passou por tudo aquilo que parecia insuportável. Por que as portas fecharam. Por que as pessoas se afastaram. Por que a dor foi tão longa, tão profunda, tão injusta. E mais do que isso, você vai descobrir que essa prova, a mais difícil de todas, foi um código espiritual. E que, ao contrário do que muitos pensam, você não falhou. Você passou. E porque passou, está prestes a viver algo que poucos viverão nesta geração. Dedo indicador apontando para a direita, mas antes de tudo, te pergunto, será que aquilo que você achava que era castigo, era, na verdade, uma consagração disfarçada? Continue assistindo até o final, porque esta mensagem foi feita para um escolhido. E talvez, esse escolhido seja você. Todo escolhido, antes de ser levantado, é testado. Não com provas pequenas, mas com o teste mais difícil que uma alma pode enfrentar, o silêncio de Deus. É quando você ora, e Ele não responde. Quando você clama, e a resposta não vem. Quando tudo ao seu redor grita que você está só, e ainda assim, você continua. Quem é separado por Deus precisa passar por esse deserto. E não é para a punição. É para a lapidação. Porque o céu não coloca em posições de liderança espiritual aqueles que nunca foram provados. Só quem foi moído pode multiplicar. Só quem foi quebrado pode curar. Só quem conheceu a dor pode guiar os que ainda estão nela. E se a sua caminhada tem sido marcada por noites longas, perdas sem explicação, promessas adiadas, então talvez você já tenha enfrentado esse teste sem perceber. Deus nunca revela o teste antes dele começar. Ele não diz, filho, agora vou te provar. Ele apenas permite que certas coisas aconteçam. Permite que você seja esquecido. Permite que portas se fechem. Permite que pessoas te traiam. Permite até que você seja confundido. E aí vem o grande segredo. Não é o que acontece com você que define se você passou ou não, é o que você escolhe fazer diante disso. Muitos se revoltaram, pararam, se entregaram ao vitimismo. Mas você escolheu continuar. Mesmo ferido, continuou orando. Mesmo humilhado, permaneceu firme. Mesmo sozinho, não perdeu sua fé. Isso não é fraqueza. Isso é sinal de aprovação. Porque Deus não testa para obter informação. Ele já conhece o coração. Ele testa para te revelar a você mesmo. E o que você mostrou foi fidelidade no escuro. E agora talvez você esteja se perguntando, mas por que eu? Por que justo eu tive que suportar tanto? A resposta é dura, mas verdadeira, porque há um peso de glória que vai recair sobre a sua vida. E para carregar essa glória, você precisou ser treinado na dor. Deus não dá batalhas grandes a soldados despreparados. Ele te treinou nas sombras para te posicionar na luz. Quando ninguém via, Ele via. Quando ninguém entendia, Ele entendia. Quando você pensava em desistir, era Ele quem sustentava sua alma em silêncio. Porque os maiores líderes espirituais dos últimos dias não surgirão de títulos, surgirão de cicatrizes. E as suas cicatrizes não te desqualificam. Elas são o selo de que você passou pelo fogo e saiu do outro lado com fé refinada. Quantas vezes você achou que não suportaria mais um dia? Quantas vezes olhou para o céu e disse, Pai, eu não aguento mais? E ainda assim, você acordou no dia seguinte. E ainda assim, você orou de novo. E ainda assim, você acreditou. Isso não é normal. Isso não é humano. Isso é a marca do Espírito Santo dentro de você. Porque o inimigo tentou apagar sua luz várias vezes. Tentou te confundir. Tentou te convencer de que você era fraco, indigno, esquecido. Mas o que ele não sabia é que a sua raiz estava escondida, não morta. Deus te plantou onde ninguém podia ver, porque precisava fortalecer o invisível antes de manifestar o visível. E agora, o invisível já está pronto. O espírito foi fortalecido. A fé foi testada. O coração foi alinhado. E por isso, o tempo da revelação está próximo.
Alguns acham que a aprovação de Deus vem com glória visível. Mas os céus funcionam diferente. A verdadeira aprovação acontece no silêncio, quando ninguém te aplaude. Quando tudo desaba, e você continua obedecendo. Quando ninguém te reconhece, mas você ainda serve. Quando ninguém pergunta como você está, mas você continua orando pelos outros. Esse é o tipo de fidelidade que move o céu. É esse tipo de obediência que revela o verdadeiro escolhido. E sabe qual é o sinal? O mundo te ignora, mas o inferno te conhece. Ele sabe quem você é. E por isso os ataques vieram com tanta força. Não era porque você estava fraco. Era porque você estava perto de ser ativado. Era porque você já tinha passado no teste e estava sendo posicionado. O ataque veio porque o céu já tinha liberado algo sobre a sua vida. Há pessoas que foram levantadas por influência, por oportunidade, por aparência. Mas os escolhidos verdadeiros foram levantados pela dor. Foram moldados pelas lágrimas. Foram quebrados pelo abandono. E por isso têm autoridade. Porque não falam só com a boca, falam com cicatrizes. Não preenchem espaço, preenchem propósito. E é por isso que você não se encaixava em nada. Deus te impedia de se sentir confortável em lugares que não tinham a ver com sua identidade. Pessoas te excluíam, sem saber que estavam te protegendo de contaminações espirituais. Ambientes se fechavam, porque sua presença carregava uma atmosfera que confrontava o que estava errado. E por mais que você tentasse ser comum, algo em você sempre gritava: você nasceu para mais. E sim, nasceu. Mas o mais profundo de tudo é saber que Deus viu o que ninguém viu. Ele viu quando você escolheu o bem mesmo tendo chance de fazer o mal. Quando você perdoou em silêncio. Quando você devolveu com honra o que recebeu com desprezo. Quando você preferiu calar para não ferir. Tudo isso conta no céu. Os céus registram mais que palavras. Registram atitudes espirituais. E foi isso que confirmou: você passou no teste. E agora, está sendo chamado para um novo nível. Um novo tempo. E esse novo tempo exige postura. Exige maturidade. Porque quem passou na prova, agora será colocado como referência. Deus vai usar você como sinal vivo de que é possível ser fiel mesmo em meio à tempestade. De que é possível continuar mesmo sem apoio. De que é possível vencer, sem se sujar. Mas não se engane. A prova que você viveu foi estratégica. Ela não foi apenas uma dificuldade da vida. Ela foi planejada no mundo espiritual como um treinamento divino. Você foi levado ao limite para descobrir que seu limite era apenas o começo do agir de Deus. Quando você achou que era o fim, o céu dizia: agora sim, posso trabalhar. O seu colapso emocional não foi fracasso, foi solo fértil para a construção da nova versão que Deus precisava em você. Era necessário tirar a autossuficiência, o orgulho escondido, a fé condicionada às bênçãos. Era preciso limpar tudo para que o Espírito pudesse fazer morada. E agora que a casa está pronta, o Rei está vindo habitar. E quando ele habita, tudo muda. Tudo ganha sentido. Tudo se alinha. Então, se você está ouvindo esta mensagem com lágrimas nos olhos, é porque ela encontrou o seu espírito. Porque ela não foi feita para todos. Foi feita para quem viveu o deserto e não perdeu a fé. Para quem foi provado no invisível. Para quem continuou mesmo sem aplausos. E o mais impressionante, para quem entendeu que o verdadeiro milagre é permanecer de pé quando tudo em volta desaba. Se essa palavra tocou seu íntimo, é porque você está pronto. Pronto para viver o que Deus separou. Pronto para liderar onde ninguém acredita mais. Pronto para ser resposta onde só havia dor. E sim, essa prontidão não vem com diploma. Vem com cicatriz. Vem com oração. Vem com obediência. E é por isso que, agora, os céus estão dizendo: filho, você passou. Agora, eu posso te usar. Quando Deus confirma alguém, Ele não avisa o mundo, Ele fala ao coração. Não espere que os outros reconheçam o que o céu já selou. Muitos ainda vão te ver como aquele que fracassou, como o que não saiu do lugar. Eles não viram o que você enfrentou no secreto. Mas isso não importa.
porque sua prova foi silenciosa, e sua promoção também será. Você não vai precisar anunciar que foi escolhido, sua presença vai mostrar, sua postura vai refletir, sua autoridade será sentida. E os que zombaram da sua espera, os que duvidaram do seu processo, verão que Deus não esquece quem permanece fiel. Porque há uma unção que só desce sobre aqueles que foram provados no fogo. E você, mesmo sem perceber, foi sendo preparado para suportar o peso dessa unção. Agora, ela virá sobre você. Você foi testado no silêncio, na dor, na espera. Mas tudo isso tinha um propósito: te fazer inabalável. Porque nos tempos que virão, o mundo vai estremecer. Mas os que foram treinados por Deus não serão abalados. Eles foram moldados para suportar pressões que ninguém mais suporta. Foram treinados para manter a fé onde todos abandonam. Foram separados para serem colunas espirituais em meio à queda das estruturas humanas. E você, escolhido, faz parte desse exército. Sua fé já foi testada. Sua obediência foi provada. E seu caráter foi moldado no deserto. Agora, o que vem sobre você não é apenas consolo, é comissionamento. Você está sendo enviado. Não por homens, mas pelo Espírito. E quem é enviado por Deus, caminha com proteção, com propósito e com poder. Mas atenção, a nova fase exige uma nova mentalidade. O tempo do teste ficou para trás. Agora é tempo de assumir sua identidade. Você não é mais o ferido, é o curado que cura. Não é mais o humilhado, é o levantado que levanta. Não é mais o esquecido, é o enviado que lembra aos outros que Deus ainda chama. E essa mudança de fase começa em você. É hora de se posicionar como quem passou, não como quem está tentando passar. É hora de andar com autoridade, não com dúvida. É hora de falar com firmeza, não com medo. Porque a vergonha que você viveu foi preparação para a honra que está chegando. E a solidão que você enfrentou foi o santuário onde Deus te treinou. Agora, chegou o tempo de aparecer. Não para se exibir, mas para refletir a luz daquele que te moldou. Você não está mais no mesmo ponto onde começou. Olhe para trás e veja o quanto você já caminhou. Quantas fases superadas. Quantas batalhas vencidas. Quantas vezes você quis parar, mas não parou. Isso é marca de quem tem chamada. E agora, Deus está te levando a um novo tempo. Um tempo onde você será a boca dele. Onde sua história será usada como ponte para curar outros. Onde sua dor será transformada em direção para quem está perdido. Você foi testado com silêncio. Agora será usado com palavras. Você foi provado na rejeição. Agora será resposta para os rejeitados. Porque o que você viveu, outros ainda estão vivendo. E Deus vai te usar para alcançar esses corações quebrados. Porque ninguém entende a dor, como quem já foi curado por ela. E aqui está uma verdade que precisa ser dita. Você não foi escolhido por acaso. Deus sabia exatamente onde te encontrar, como te moldar, quando te levantar. Nada foi desperdiçado. Cada lágrima, cada noite em claro, cada oração sufocada, tudo estava sendo contado. O céu registra o que a terra ignora. E o que parecia atraso, era, na verdade, alinhamento. Você não está atrasado. Você está no tempo certo. Porque a aprovação de Deus não segue o relógio dos homens, segue o compasso do Espírito. E agora, o Espírito está te empurrando para frente. Está te chamando para fora da caverna. Está dizendo, você passou. Agora se levante. Porque os que passaram pela prova, são os únicos aptos para carregar o fogo da promessa. E o mais surpreendente é que, mesmo sem entender tudo, você nunca deixou de confiar. Mesmo sem explicações, você permaneceu. Isso é raro. Isso é precioso. Porque em uma geração que troca Deus por migalhas, você preferiu perder tudo, menos a comunhão. Em uma época onde muitos só oram para receber, você orou para aguentar. Onde muitos questionam, você silenciou. Onde muitos desistem, você ficou. E isso não passou despercebido no céu. Cada vez que você permaneceu, Deus te selava mais uma vez.
E agora, o que vem sobre sua vida não é apenas recompensa, é envio. Você foi forjado como uma flecha no escondido, e agora será lançado com precisão. Porque os céus estão em movimento, e os que passaram na prova estão sendo chamados para liderar a próxima estação espiritual da Terra. Chegou o tempo de se levantar. Chegou o tempo de falar. Chegou o tempo de agir. Você foi preparado para isso. Todo o teste foi o cenário da sua formação. Agora, a Terra está esperando por você. Pessoas esperam pela sua voz. Vidas serão tocadas pelo seu testemunho. Ambientes serão transformados pela sua presença. Mas tudo isso só vai acontecer se você aceitar quem se tornou. Esqueça o que disseram de você. Esqueça os rótulos, as acusações, os julgamentos. Quem tem a última palavra é o céu. E o céu já decidiu, você passou. E o selo da aprovação espiritual está sobre sua vida. Não mais como promessa futura, mas como ativação presente. Deus não está mais te testando. Agora Ele está te posicionando. E esse posicionamento é irreversível. Você não precisa mais se esconder. Você não precisa mais se justificar. Você não precisa mais esperar por validação. Quem te escolheu foi o Criador. E Ele te testou não para saber se você era capaz, mas para te tornar capaz. Toda a dor foi ferramenta. Toda a espera foi preparação. Toda lágrima foi linguagem. E agora, chegou a hora de assumir o que você é: escolhido, aprovado, selado, separado. Isso não é orgulho, é reconhecimento espiritual. Porque quem passou pelo processo, carrega a unção. Quem foi ao fundo, agora pode guiar quem está afundando. Quem foi curado, agora pode curar. Quem foi levantado, agora será instrumento para levantar outros. Você não é só sobrevivente. Você é sinal vivo de que Deus ainda escreve histórias com dor e termina com glória. Não duvide mais. Não retroceda. Não se diminua. O tempo da prova terminou. Agora é tempo de posicionamento. Deus está te chamando para ser voz, coluna, referência. E o que Ele vai fazer por meio de você não será pequeno. Mas para isso, você precisa aceitar a nova estação. Precisa parar de olhar para as perdas e começar a se preparar para as conquistas. Precisa deixar de lado o passado e colocar os olhos no que está vindo. Porque o que está vindo é cumprimento, é restauração, é ativação. E não será como antes. Será maior, será mais profundo e será rápido. Os céus estão acelerando os processos de quem passou. E você foi um dos aprovados. Agora é hora de caminhar como quem venceu. Como quem sabe o que carrega. Como quem ouviu a voz do Pai dizendo: eu me orgulho de você, filho meu. Você passou. E não importa quem duvide, quem desconfie, quem não reconheça. O céu já reconheceu. E o céu é quem determina os destinos. Que este vídeo seja para você a confirmação que o seu espírito tanto esperava. Você não falhou. Você foi aprovado no teste mais difícil de todos. Continuar crendo mesmo quando tudo dizia para parar. Agora é hora de avançar, de ensinar, de liderar, de curar, de ser exemplo. Dedo indicador apontando para a direita. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe agora com quem precisa de força para continuar. Inscreva-se aqui no canal Sinais dos Escolhidos e ative o sininho. Porque os que foram aprovados vão começar a brilhar. E a sua luz vai ser vista por aqueles que um dia duvidaram que você era um escolhido.